Muito boa noite, meus amigos. Nós estamos começando mais um programa Segundas de Primeira e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido controverso no meio do mundo cristão, evangélico, se podemos chamar assim, e as pessoas não têm tido entendimento do que é a questão da adoração. Confundimos adoração com um monte de coisa, confundimos adoração com louvor, enfim, a ideia de hoje é tentar mostrar o que é de fato essa palavra adoração. E quem vai tratar esse assunto conosco é um amigo, um grande amigo, que tem envolvimento com a questão da área da música, exerce funções de ministro de louvor e adoração, trabalha no Instituto Canción, que é uma escola especializada na formação de músicos e de líderes de adoração, e é o meu amigo Cleucio Miranda, e ele que vai tratar desse assunto hoje conosco. Obrigado, Cleucio, porque você veio aqui, e como o nosso tempo é curto, eu já quero começar perguntando para você o que é adoração. Bom, primeiramente, boa noite a todos, agradeço o convite, Danilo, obrigado aí, e tive que aceitar, não podia fugir. Bom, adoração, a gente ouve muito sobre essa palavra, adoração, sobre louvor, e adoração, na verdade, é muito mais além daquilo que a gente imagina, né? Se nós olharmos nas escrituras, né, eu não vou lembrar agora a palavra em hebraico, mas a adoração ela sempre está relacionada a se curvar, a se inclinar, a se render. E eu separei alguns trechos bíblicos, né? Quando examinamos a Bíblia, descobrimos muitos exemplos. Um deles, e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, adorou. Isso está em Êxodo 34, 8. Vinde, adoremo-nos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, 6. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 2 Crônicas 7 e 3. Se nós olharmos acerca de adoração, a adoração ela é se render. Hoje, no nosso dia a dia, no nosso mundo ocidental, quando a gente fala em adoração, ou quando nós expressamos a nossa forma de adoração, principalmente na igreja, quando nós estamos como igreja, a gente tem o hábito de levantar as mãos, a gente fica em pé no momento de adoração, isso no momento de culto, mas se nós olharmos à luz das Escrituras, né, no Oriente, uma forma de adorar é se render diante de Deus, é se prostrar diante de Deus. Esta é uma forma bíblica, né, acerca da adoração. Embora eu acredito muito que a adoração é você reconhecer a soberania de Deus, né? Existe uma forma diferente de louvor e a forma de adoração. Louvor significa elogio. Então, quando alguém faz algo de bom para você, você elogia aquela pessoa. Ah, Deus me abençoou com um milagre na minha saúde, um milagre na minha vida financeira, então eu vou louvar ao Senhor. Adoração não. A adoração é quando você reconhece a grandeza de Deus, a magnitude de Deus, a soberania de Deus, e você adora ao Senhor. Jó, ele adorava ao Senhor, né? A Bíblia diz, depois lá no final, Jó, ele coloca assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Então Jó adorava algo que ele não conhecia, né? E é interessante falar de Jó porque o próprio Deus chega para Satanás e fala: Satanás, você viu o meu servo Jó? Não existe ninguém na terra íntegro, sincero, honesto como ele. Isso é adoração. Então Deus reconhecia a adoração na vida de Jó. E depois lá na frente, Jó descobre que realmente ele estava adorando ao Deus vivo, porque agora ele andava com aquele Deus, mesmo em meio a tantas provações que ele passou. Ok. E essa adoração, ela exerce algum tipo de influência? Ela deveria. A adoração, ela deve ter uma certa influência, embora hoje nós temos visto alguns líderes de adoração, o qual eu percebo que exercem uma certa influência, às vezes negativa, né? A influência hoje da mercadologia gospel,
se é que assim eu posso dizer. A gente não vê mais as pessoas indo às igrejas, né, para adorar ao Senhor. Eu vou hoje ministrar, né? A gente que recebe às vezes convites para adorar, para louvar, para ministrar, às vezes a gente só coloca assim, eu só posso ministrar ou adorar nesta igreja por determinado valor, né? Então eu tenho visto uma adoração, na verdade, uma influência negativa na questão de mercadologia. Mas a verdadeira adoração, sim. A essência da adoração é o amor que exala um perfume divino e contagiante e abençoador. O adorador, ele tem uma influência quando ele adora a Deus no seu dia a dia, não somente na igreja. Porque quando a gente exerce uma vida de adoração, uma vida de serviço, uma vida de integridade que demonstra o caráter de Cristo em nós, ela exerce sim uma influência positiva, uma influência verdadeira. Você não precisa abrir a boca, as pessoas vão reconhecer que você é um adorador. Olha, eu não conheço aquele fulano, aquele ciclano, mas eu vejo que ele é um adorador. Eu vejo as atitudes dele, eu vejo que a vida dele é uma vida de serviço diante de Deus. Ok, nós então vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso segundo bloco. Não saia daí. Ok, estamos de volta com o nosso segundo bloco e já vamos então para mais uma pergunta sobre esse tema adoração. Qual é o objetivo, Cleuso, de uma vida de adoração? O objetivo de uma vida de adoração é o relacionamento com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Se olharmos para a nossa natureza, para a nossa humanidade, Deus ele nos fez, ele nos criou com uma certa dependência, uma certa necessidade de adorarmos, né? Se olharmos para qualquer religião hoje, né, seja ela qual for, existe uma necessidade do homem, do ser humano, de adorar algo, né? Deus ele nos criou com essa necessidade de nos relacionarmos com o que é santo. A gente sabe que ele é santo, né?
Nas demais religiões, cada um tem a sua divindade, a sua santidade e, de certa forma, o reverencia, o adora. Mas nós temos, né, essa necessidade. O objetivo da adoração é relacionamento com Deus, comunhão, amizade, intimidade, é de relacionarmos com Deus para conhecê-lo, como eu disse anteriormente, né? Jó adorava a Deus sem ao menos o conhecer. No decorrer do tempo da vida de Jó, ele conheceu a Deus, né? Então a adoração, ela é, na verdade, nós temos essa necessidade, o objetivo dela é de nos relacionarmos com Deus, de nós nos relacionarmos com os nossos irmãos. Existe no meio hoje da igreja essa questão das pessoas quererem servir, adorar, mas a verdadeira adoração ela é caracterizada também pela comunhão. Se eu não estou bem com o meu irmão, eu não posso adorar a Deus. Lembrando que existe uma comunhão perfeita entre um Deus trino, Pai, Filho e Espírito. Eles estão em perfeita comunhão, né? E neste momento, quando eles estão em perfeita comunhão, a igreja também necessita desta perfeita comunhão para adorar a Deus e alcançar o objetivo que é tocar o coração do Pai. Certo. A gente tem visto aí, inclusive está na mídia, né, essa questão de oferecer sacrifício como forma de prestar culto a Deus, e a gente vê muito isso na Bíblia, quando esses acontecimentos são colocados, geralmente está ligado à questão da adoração. A pergunta que eu faço é, existe relação entre adoração e holocausto ou sacrifício? Então, no Antigo Testamento, principalmente em Êxodo e Levítico, né, a respeito da forma como Israel deveria adorar a Deus, isso era, na verdade, como Deus gostaria de ser adorado, isso no Antigo Testamento, e se vocês lerem muito sobre Êxodo e Levítico, a gente vai ver diversas formas que Deus pede para ser adorado ou de que forma deveria ser feitos os holocaustos. Essas normas diziam a respeito de datas, rituais, lugares corretos para se adorar a Deus. Ainda no Antigo Testamento há trechos que esclarecem que todas essas normas tinham como finalidade fazer com que o povo fosse reverente para com a presença de Deus. Isso no Antigo Testamento. O objetivo era fazer com que o povo de Israel percebesse a pureza e a santidade do Deus a quem eles serviam. Porém, mais importante do que os sacrifícios e os rituais, tudo isso servia para que o povo aprendesse a ter temor de Deus. Por isso, a questão também do holocausto. É o que o salmista explica, né? Deixa bem claro no Salmo 51, 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto. Senão, eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Então, assim, fica claro as normas para os sacrifícios e os holocaustos introduzidos no culto de Israel, ou que Israel tinha na sua importância. Porém, quando o indivíduo entendia a santidade de Deus e demonstrava temor do Senhor. Isso no Antigo Testamento. Se nós olharmos para os dias de hoje, Jesus também trata desse assunto quando ele conversa com a mulher samaritana, né? Então, o povo tinha períodos e épocas para oferecer sacrifício e holocausto diante de Deus e tinha um lugar específico. Jesus ele diz o seguinte, né? Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. É o que diz João 4, 19 e 23. Então, com essas afirmações, Jesus ensina que o local de adoração passou a não ter importância, desde que o coração do adorador estivesse realmente voltado para o Senhor. Então,
Todas aquelas regulamentações representadas no Antigo Testamento sobre acerca da adoração passaram a ser entendidos de formas diferentes com o passar dos séculos. Hoje, Deus ele não olha o sacrifício, ele olha o nosso coração. A Bíblia diz também que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando você obedece a Deus, você também está adorando. Ok, ainda temos tempo nesse bloco. Adoração é música? Não. Hoje se confunde muito isso nas igrejas. Adoração não é música. A música, ela foi criada por Deus, a música ela é uma arte e nós utilizamos hoje, dentro das nossas igrejas, a música como uma arte para expressarmos a nossa oração, seja ela cantada, né, seja ela tocada. A música, na verdade, ela mexe com o nosso sentimento, né? E desta mesma forma que ela mexe com o nosso sentimento, nós desejamos, através dela, expressar o nosso sentimento de adoração e tocar também no coração de Deus. Então, antes de tocarmos ou cantarmos, né, a gente precisa tocar o coração de Deus. E a música, ela simplesmente é uma arte onde expressamos o nosso louvor e adoração. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Não saia daí. A HD Pro Video é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais. Videoclipes. Vídeos de palestras. Videoaulas. Vídeos comerciais. Fotos de eventos empresariais. Fotos de promoções. Enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Nosso site www.hdprovideo.com.br. Telefone 11 2305 6537 ou celular 11 98432 7279. Estamos aguardando sua ligação. Ok, nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco e eu terminei o último bloco perguntando se adoração era música. E eu já vou emendar duas perguntas para vocês sobre essa questão. Se adoração é culto e se adoração é profecia? Adoração é culto. Culto é adoração. Embora hoje as pessoas não sabem diferenciar a questão do culto, né? O que é um culto, né? Eu li um livro de Shedd, do Russell Shedd, esse aqui, chamado Adoração Bíblica. E ele coloca uma chamada, né, uma pequena ilustração, dizendo o seguinte: uma criança, ao ver um grande anúncio, isso num outdoor, na entrada de uma cidade, onde convidavam pessoas a cultuarem na igreja de sua escolha, perguntou ao seu pai, né? Ou seja, a criança viu lá um anúncio, olha, venha cultuar a Deus em uma igreja de sua escolha. E a criança olhou
né, para aquele anúncio e perguntou para o pai: pai, o que significa cultuar? O pai automaticamente respondeu: significa ir à igreja escutar o sermão do pregador ou do pastor. Então, provavelmente, a maioria das pessoas hoje, membros das nossas igrejas, responderia a algo semelhante, né? O que é culto, o que é adoração? Embora, como eu disse, adoração e culto são a mesma coisa. Eu não adoro a Deus sem cultuá-lo, porque a minha vida ela tem que ser um constante culto de adoração diante de Deus. Mas será que as pessoas sabem de fato o que é culto? Culto, eu vou até a igreja, ouço um sermão, uma boa pregação, volto para casa. Mas e a minha vida realmente de serviço diante de Deus? E o culto não é somente quando eu estou na igreja ou como igreja, né? A gente quando fala igreja parece que a gente está se limitando às 4 paredes. Mas quando eu estou com a igreja e publicamente expressando o meu culto de adoração a Deus. Então, culto e adoração andam juntas, nunca separadas. Não importa onde você esteja, ou o lugar que a igreja que você está, se você está na sua casa, se você está na rua, a sua vida tem que ser uma vida de constante adoração diante de Deus. Ou seja, culto e adoração andam juntas. Agora, adoração é profecia? Olha, eu não concordo, né? É uma coisa minha. Eu não acredito que adoração seja profecia, a adoração em si. Mas, como já falamos anteriormente, ela não é profecia, mas faz parte de uma profecia que Jesus faz. Jesus faz uma profecia. Chegará um tempo em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então Jesus profetiza sobre a questão da adoração. Chegará um tempo em que aqueles que realmente desejarão adorar o Pai, o adorarão em espírito e em verdade. E para finalizar, eu queria só fazer uma colocação. Não importa, né? Eu li isso outro dia e acho interessante, não importa a forma que você adora a Deus, mas faz toda a diferença se você adora ao Pai como um coração de Pedro ou como um coração de Judas. Não importa como você expressa a sua adoração, mas fará a diferença se você adora a Deus como Pedro, como o apóstolo Paulo ou com o coração de Judas. A gente tem um problema muito sério no contexto evangélico, que as pessoas entendem que a adoração ela só deve ser realizada no ambiente estrutural de uma igreja. E a pergunta que eu te faço alguém pode adorar fora desse ambiente estrutural? Como é que a pessoa consegue adorar a Deus fora desse ambiente estrutural chamado igreja? Jesus ele deixa bem claro numa passagem que ele diz o seguinte: eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu, vocês me vestiram, estive doente, foram me visitar, né? E depois perguntam para ele: Senhor, quando foi que fizemos isso? E ele responde: quando vocês fazem isso a qualquer um destes pequeninos, você faz a mim. Isso Jesus está querendo dizer, quando você faz o bem para alguém, você está me adorando, né? Então a adoração ela vai muito além da questão da estrutura da igreja, porque nós dizemos eu vou à igreja, nós não dizemos eu vou ser a igreja unida em comunhão para adorar a Deus. Então eu posso ser igreja, eu posso adorar a Deus fora da estrutura que nós chamamos de igreja, que é o templo ou o salão de culto. Mas eu posso adorar a Deus como? E nós já fizemos isso outras vezes. Eu posso adorar a Deus indo para a rua, levar um alimento para quem não tem, eu posso dar roupa para quem não tem, eu posso dar um cobertor para quem não tem. Isso é uma forma de adoração. E Jesus fala sobre essa verdadeira e perfeita adoração. Então eu posso adorar a Deus fora da estrutura que chamamos de igreja, sim. Ok. Vocês perceberam que temos muito a falar sobre o assunto, mas o nosso tempo ele é muito curto e poderíamos ficar aqui ainda por vários minutos falando sobre o tema, mas isso foi um pouco daquilo que você pode se aprofundar. E você que está nos assistindo, você que é pastor, você que é líder do Ministério de Música da sua igreja,
eu gostaria de incentivar você a investir nesse ministério, porque é um ministério que é precioso, mas não é o mais precioso do contexto da igreja, mas que é um ministério onde nós temos que ter a consciência do que nós estamos fazendo. Nós temos a responsabilidade de fazer o povo, a congregação, a ter a consciência do que é adorar a Deus. Então você que é pastor, você que é líder, que está me assistindo agora e que ouviu rapidamente sobre esse assunto, invista na sua liderança, invista no ministério da sua igreja, para que isso seja motivo de glorificação a Deus. E se você não sabe como fazer isso, eu faço um convite para você. Eu mencionei logo no início do programa sobre a escola, o Instituto Cancion. Então se você não conhece, vá conhecer. Dá uma passadinha rápida lá, o Cléucio, o Gil, que é o diretor do Instituto Cancion, vai ter o maior prazer em atender você e você vai ter uma noção do que é aquela escola, a proposta que eles oferecem para que você, pastor, você líder, possa ter um ministério frutífero, abençoador na sua igreja. Então pensa nisso. Se você ficou com alguma dúvida, mande a sua mensagem na nossa página no Face ou no nosso contato, no nosso portal. Eu espero que você tenha uma excelente semana, que Deus abençoe a sua vida e nos encontramos na próxima segunda-feira às 22 horas. Grande abraço!